Nesse vídeo, nós vamos discutir a função de Green para a equação de onda em duas dimensões. O que a gente até agora fez, a gente resolveu a função de Green da equação de onda em três dimensões, a gente discutiu as simetrias dessa função de Green e a gente ganhou uma intuição através do princípio de Huygens, né? Que essa delta aqui, ela justamente diz que você tem uma fonte que pisca no instante, ela vai dar origem a uma frente de onda que se propaga para fora, tá? E a gente, enfim, discutiu em bastante detalhe nos vídeos anteriores aí, esse GIF. E o ponto é que a função de Green, na verdade, ela é fortemente dependente da dimensão espacial. Então, em duas dimensões é tudo bem diferente em duas dimensões. E é essa função de Green agora que a gente vai estudar, da equação de onda em duas dimensões. Por que estudar a função de Green em duas dimensões? Tem várias razões. Primeiro, que muitas vezes quando você estuda outra dimensão, você percebe o que tem de particular na sua dimensão. Então, a gente pode parecer muito intuitivo o princípio de Huygens, mas a gente vai ver que ele vale só em dimensões ímpares do espaço, e as superiores a 13. Então, quer dizer, não precisava ser assim, no certo sentido, né? Outra é o fato de que, quando você tem problema com simetria por translação, como a gente viu em vídeos anteriores, na prática você pode entender todo o problema analisando só uma seção transversa. E na prática você tem um problema bidimensional, tá certo? Isso a gente vai explorar bastante nesse vídeo. Uma terceira razão, bem importante, é que a equação de onda 2D e 1D, elas aparecem mesmo quando você está em três dimensões. Se você olha aqui a membrana aqui para pequenos deslocamentos, né, para pequenas deformações, a membrana de um tambor, por exemplo, ou uma corda vibrante, aqui você tem uma equação de onda 2D e equação de onda 1D. Tá? Então, em situações do nosso cotidiano, que até onde, enfim, nosso cotidiano tridimensional, nosso cotidiano não é bidimensional, não é unidimensional, mas é importante a gente saber resolver a equação de onda também nessas dimensões. E aí, quer dizer, a gente resolveu a função de Green em 3D, e o princípio de Huygens, ele está onde aqui? No fato de que se você pisca a fonte inteira a telinha, então isso dá origem a uma frente de onda que se propaga. De maneira que, se você fixa a sua atenção em um ponto que está a uma distância r da fonte, logo que você pisca não tem campo nenhum. Aí quando passa um tempo r sobre c, a partir da piscada, esse ponto acende. E depois ele continua apagado. Quer dizer, a frente de onda vai se propagando, e esse é o papel dessa delta daqui. E o princípio de Huygens, quer dizer, ele foi mostrar como construir essa frente de onda a partir das anteriores, né, com as envoltórias, aquilo que apareceu no primeiro GIF. Então, enfim, agora o princípio de Huygens ele não vale quando você tem a equação de onda bidimensional. E a gente pode ver isso em dimensões. Solta aqui a onda no lago, olha como uma pedrinha que quica ali na água, que bate na água, ou seja, um pulso que é uma delta ali, enfim, idealizadamente, mas ele bate. E olha como fica oscilando aqui a superfície da água. Ela não oscila só quando a informação chega, ela continua oscilando e depois vai dissipando, né? Mas assim, aqui dentro de uma primeira aproximação, a gente tem a equação de onda 2D justamente. Então a gente vai estudar e tentar entender melhor essa equação de onda em 2D. Como é que a gente fez para resolver a equação de onda 3D? A gente foi para o plano complexo, e aí a função de Green no plano complexo é dada por essa expressão, tá? Porque derivadas viram explicações, e a gente tomou a transformada de Fourier depois inversa. Vocês podem fazer um caminho análogo em 2D. Eu vou colocar a resposta direto, e enfim, quem quiser tentar fazer um exercício de cálculo aí interessante, mas eu vou depois mostrar um jeito mais fácil de fazer essa conta, tá? Mas só eu já coloco aqui direto a resposta. Olha como é diferente do caso 3D. Não tem delta de Dirac agora. Agora o que tem é a chamada θ de Heaviside. Essa θ ela é zero, tá? Se o argumento dela for negativo, e 1 caso contrário. Então, ela é zero se o R sobre C for maior do que tal. Tal é o tempo entre a observação que você está fazendo e a piscada. E o momento que teve ali a fonte, piscando. E aí, você vê o seguinte, que se ainda não deu tempo para a informação chegar, por causalidade, aqui lembra que a gente está olhando a função de Green retardada, a gente tem que a função de Green é nula. Agora, quando o R sobre C é menor do que tal, essa função de Green não se anula. Diferentemente do caso 3D, que ela só não se anula quando é igual. Tá? Então a função de Green em 2D é bem diferente. A gente vai tentar interpretar por que isso acontece. Então, aqui o que eu comentei antes, assim como no caso 3D, isso aqui está de acordo com a causalidade. Porém, olha o que acontece agora. Se pisca em T igual a telinha, não acontece mais de você ter apenas aquela casca esférica. Quando você olha para um telinha mais R sobre C, você vê que todos os pontos que estão dentro aqui dessa esfera de raio R, que já receberam informação, todos eles têm campo.
com intensidades diferentes, né? De fato, você vê aqui que a intensidade do campo ela vai ser diferente para os pontos dentro dessa esfera. Mas eles não se anulam. Esse é que é o ponto que eu queria chamar a atenção. Isso daqui é exatamente o que a gente viu no vídeo, né? Você vê, você tem lá a piscada, a pedra bate lá, dá origem assim, a uma onda, e pontos que ainda não deu tempo da informação chegar não estão vibrando, mas pontos em que você, quando passa a primeira frente de onda, eles continuam vibrando, com uma amplitude cada vez menor, que é compatível com o que está aqui nessa expressão da função de Green de fato. Você vê que quando o tal vai ficando grande para um dado R, essa intensidade vai diminuindo. E a gente pode entender essas propriedades todas usando redução dimensional, como a gente fez anteriormente no curso. Quer dizer, a gente pode construir qualquer mundo bidimensional aqui, com uma distribuição de cargas, aqui um sigma xy qualquer, a partir de cortes num problema que tem fios infinitos. Tá? E aí, como é que a gente pode usar isso, então, para entender aquela função de Green 2D? Nesse contexto, né, quer dizer, na função de Green 2D, a piscada ali, uma fonte piscando, pontiforme, nesse problema 3D com simetria, é um fio infinito piscando. Para entender a função de Green 2D, isso pode ser feito pensando num fio tridimensional que pisca num certo instante de tempo. O que vai ser nesse caso? Então vamos imaginar que o fio aqui, então, ele piscou em T igual a telinha, e aí, no instante ρ sobre C depois, essa informação chega a um ponto que está a distância ρ dele. Então ele acende, até então ele estava apagado. Agora, o que acontece depois disso? Bom, depois disso, nota que tem pontos que estão a uma distância maior desse ponto do que esse ponto aqui, né? Quer dizer, esse ponto é o primeiro que chega a informação nesse. Mas depois que chega, os pontos mais distantes começam a chegar. Então, se você pega aqui um telinha mais rolinha sobre C, com rolinha maior do que ρ, basta você pegar aqui e ver essa distância rolinha, ou seja, onde que ela vai pegar aqui o fio. E aí, nesse instante de tempo, a piscada desse ponto vai estar chegando aqui, tá certo? Desse e desse outro aqui de baixo. A gente tem desses dois, né? Tá bom? E aí, de fato, você vê que o fio acende, depois ele vai ficando até mais fraquinho, né? Porque lembra que a intensidade que chega vai ter a ver com 1 sobre a distância. Então, quando o tempo vai passando, vai ficando menos intenso, mas ele não apaga nunca. Então, um fio, quando ele pisca, né? Se você olha para um dado ponto do espaço, ele fica apagado até a informação chegar, depois ele acende e ele vai apagando continuamente, lentamente. Ou seja, uma coisa que é uma delta aqui, ou seja, pisca num instante, depois ela vai decair aqui continuamente, ou seja, é uma situação bem diferente do que acontece quando você pisca um único ponto no espaço. Então, uma coisa que vai ser bem inusitada da função de Green 2D é quando a gente pensa nessa perspectiva de que você pode sempre pensar um mundo 2D como um mundo 3D com simetria translacional, você vê, então, essa propriedade emergir. A ideia, então, quer dizer, representando agora em todos os pontos, né, é que se você piscou aqui em T igual a telinha, todo esse cilindro aqui vai estar preenchido, tá certo? Conforme o tempo vai passando. Então, você tem aqui uma propagação radial, mas você tem essa informação ali dentro. Enfim, ou seja, matematicamente, a ideia é que essa função de Green 3D, ela, em duas dimensões, ela não vai ter essa delta, ela vai ter essa θ, em vez do ponto, ou seja, se você olha para um dado ponto do espaço, você quer saber aqui o campo num certo ponto do espaço como função do tempo. E aí, quer dizer, ele está sempre apagado, a informação chega nele e apaga. Em 2D, depois que chega, ele vai decaindo lentamente. É como se vem apagado, tem um pico e apaga. Enfim, bem diferente, né? E como é que a gente pode formalizar isso? Bom, a gente formaliza usando a simetria por translação. Ou seja, vamos lembrar lá, quer dizer, a gente está resolvendo aqui qualquer problema tridimensional, qualquer um. Você pode resolver com o auxílio da função de Green tridimensional. O que a gente tem agora? A gente tem uma fonte que tem simetria por translação em Z. Então, essa fonte ela é função só de x', y' e t'. Como é que fica agora, então, o nosso problema? Bem, você pode integrar em Z primeiro. Nota que, como a fonte não depende de Z, eu tenho uma integral que só envolve a função de Green. E como eu tenho simetria por translação, essa minha função de Green é função só de Z menos Z', como a gente discutiu alguns vídeos atrás. Portanto, isso aqui agora não depende da fonte que você botou. E ao integrar essa função de Green 3D, a gente tem a expressão para ela, a gente pode integrar, a gente vai obter uma função de Green que tem como argumento só o ρ, o rolinho, o t e o telinho. Vou lá, bem-vindo a duas dimensões. Chegamos nas duas dimensões.
saindo de 3. E agora a gente tem aí agora essa integral em x' e y', tá certo? E nota que esse u, ele também vai ser só função de x, y e t. Sua fonte tem essa simetria, sobrou aqui só uma função de x, x', t e t'. O seu u vai ser só função de x e y, tá? Então, de fato, aqui esse nabla 2 ele se torna o d1 x2 mais d1 y2. Quer dizer, a parte derivada z bate no u, dá zero, porque o u não depende de z. Portanto, a gente de fato vê que a gente resolveu o problema bidimensional com todo o seu rigor aqui, né? Tá? Então, quer dizer, você agora vê que para chegar na função de Green 2D, basta integrar em z a função de Green 3D. Estou escolhendo em z, porque foi a direção que eu escolhi da simetria translacional. Você pode, enfim, dar a letra que você quiser, claro, né? E aí, bem, façam então esse exercício. Pausem e façam essa integral. Uma conta um pouquinho longa, mas bem menos longa do que a outra alternativa, que seria você tomar a transformada de Fourier, depois a transformada de Fourier inversa. Então, façam esse cálculo, ele dá uma intuição física bem legal aí, do que está acontecendo em 2D, uma intuição matemática também. Uma outra maneira de colocar é que, bom, como é que é a sua função de Green, né? A função de Green, como a gente viu, ela tem essa interpretação, né? Então, a função de Green 3D é o campo quando você tem uma fonte que pisca em um ponto do espaço, um pontinho do espaço só. O que seria a função de Green 2D nessa visão 3D? É você colocar um fio infinito, ou seja, um fio que, então, nota que essa fonte não depende de z, ela tem simetria por translação em z, mas ela piscou em T0 na posição x0 e y0. Isso é um fio infinitamente fino, tá, em 3D. E aí você usar essa fonte aqui e integrar, você vai ter essencialmente o campo que é o campo 2D, que é equivalente ao que a gente fez antes. É uma maneira diferente de colocar, tá bom? Então, bem, para finalizar, chamar a atenção que você não precisa falar em redução dimensional para obter isso aqui, tá? Você poderia falar, poxa, se eu já começasse direto da equação de onda 2D, se eu morasse num mundo verdadeiramente bidimensional. Bom, se eu morasse num mundo verdadeiramente bidimensional, o Huygens também seria um cara bidimensional, assim como os experimentos, e você teria chegado, enfim, por outros caminhos empíricos diferentes e outras coisas, você teria chegado em uma solução da equação de onda sem passar lá pelos fios infinitos. Conta que a gente não vive no mundo bidimensional. E às vezes o mundo bidimensional aparece na nossa vida, porque como a gente viu, alguns casos, como aí o que a gente tem a equação de onda, a gente vai ter, como a gente viu lá naquele videozinho, uma dinâmica que é efetivamente uma equação de onda 2D. Então, o melhor que a gente pode fazer é usar a intuição que a gente tem do nosso mundo 3D para construir essa solução. Agora, isso acaba tornando o mundo 2D bem mais complicado que o 3D. Porque, como aqui você tem uma teta, acontece um pouco isso. Quer dizer, se você tem um evento que acontece num instante, ele continua reverberando para sempre. E todas as expressões eletro 2D, depois eu posso passar até referência para vocês, elas podem ficar mais complicadas por causa disso. Porque agora, até quando você for estudar radiação e outras coisas, enfim, aquela delta de Dirac da função de Green, a gente vai ver nas próximas aulas o quanto que ela é nossa amiga, o quanto que ela facilita a nossa vida. E quando a gente perde a função delta de Dirac, a gente perde muita, mas muita coisa mesmo. Eu vou depois comentar isso em outros vídeos, tá certo? Mas enfim, também tem a sua beleza aqui, a função de Green em 2D, como vocês veem aí eu brincar com pedrinhas no lado, tá? Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, levem para o nosso encontro, ok? Obrigado.